você puder, abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Marcos, no capítulo de número 4. Eu quero hoje trazer uma palavra bem conhecida de todos nós, mas que o Senhor colocou no meu coração durante essa semana e eu quero compartilhar com você. Marcos capítulo 4, versículo de número 35. Marcos 4 e 35, nós vamos ler alguns versículos até o número 41, que diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Esta é a palavra de Deus. Eu estive orando e pensando um pouquinho essa semana para essa reabertura. E às vezes a gente é um pouco duro, um pouco exigente demais, não é? A gente exige um pouco demais das pessoas, se é que podemos fazer isso, né? Mas eu queria olhar para esse texto com os olhos cristãos, com olhos de crente, né? E aprender um pouquinho daquilo que Deus tem para nós através da sua palavra. Nós estamos vivendo um tempo difícil. Nós estamos vivendo um tempo de dificuldades, um tempo de muito medo, muita timidez. Eu louvo a Deus, irmãos, porque até onde eu sei, aqui na nossa igreja, ninguém deixou de trabalhar. Deus tem sustentado a nossa casa, sustentado a nossa família, e eu louvo a Deus por isso. E os nossos irmãos têm comunicado comigo, e nós temos conversado, e tem sido muito bom. Mas muitas vezes nós passamos por mudanças e nós estamos vivendo num tempo de mudança. O tempo agora é de readaptação, dizem os especialistas, né? São tantos, né? Tantos especialistas, até quem não é passa a ser. A mídia social deu direito de todo mundo ser especialista. Todos nós temos opiniões formadas sobre tudo e a nossa opinião é sempre a certa, não é? Mas, voltando para aqueles que realmente entendem, dizem que nós viveremos um novo tempo. E eu acredito. Eu acredito que nós estamos passando um tempo de mudanças. Assim foi na vida desses discípulos. Porque esses discípulos estavam acostumados com a multidão. Talvez eles já haviam se acostumado com o fato de estarem e andarem com Jesus. O normal para eles era muita aglomeração, muita coisa, estarem de um lado na segurança da sua terra, mas vem Jesus, e Jesus, deixa eu dizer uma coisa para vocês, vez por outra nos surpreende, nos chama para uma nova posição, nos chama para uma nova empreitada, para uma nova missão. E Jesus vem para os discípulos aqui no versículo 35 e fala para eles: vamos passar para o outro lado do rio, vamos para o outro lado, para outra margem. Jesus dá uma ordem a esses discípulos. Eu disse que nós iríamos olhar esse texto com olhos cristãos, porque nós vivemos como servos de Cristo, pelo menos Ele nos chamou a ser. Nós somos ovelhas do seu pasto, é o que o salmista diz no Salmo 100, é o que Jesus diz lá em João capítulo 10, ele disse: as minhas ovelhas, eu preguei aqui acho que domingo passado, ouvem a minha voz,
e eu as conheço e elas me seguem. Nós seguimos ordens de Jesus. Jesus nos dá uma ordem e nós obedecemos. Mas essa questão da obediência também é uma coisa que muitas vezes nós erramos, porque deveríamos obedecer se somos ovelhas do seu pasto, e Jesus nos dá uma ordem e espera de nós o quê? Que obedeçamos a Ele. Foi isso que Deus instituiu desde o início, lá em Deuteronômio, no capítulo 10, ele diz assim nos versículos 12 e 13, Ora, agora pois, ó Israel, que é o que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, e que andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus, com todo o teu coração, e com toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem. Então, obedecer a Deus e fazer a vontade de Deus e amar a Deus e andar segundo os seus caminhos é uma questão para o nosso bem e não para o bem só de Deus. Deus não muda, Deus é Deus, Ele não precisa de nada. Quando fazemos algo para Ele, estamos fazendo, na verdade, para sermos abençoados. E esse é o maior prazer de Deus. Agora, essa passagem também do versículo 35 nos mostra um alvo. Eles tinham uma ordem, eles tinham que obedecer e eles tinham um alvo. O alvo era outra margem. Nós sempre temos um alvo. O nosso alvo como cristãos são dois. O primeiro deles é Jesus. Nós não tiramos os olhos de Jesus. Lembra-te de uma outra tempestade que teve, quando Jesus manda que eles vão, e eles vão sozinhos. E aí, na madrugada, a Bíblia diz que na quarta vigília, lhes sobreveio uma grande tempestade. E eles veem um fantasma andando sobre as águas. E Pedro e os discípulos começam a se apavorar, porque tinha um fantasma vindo sobre as águas. E Jesus disse, olha, tem de bom ânimo, sou eu, o Senhor. E Pedro, com muita ousadia, diz, Senhor, se és tu, manda que eu vá ter contigo. E Jesus fala, vem. E Pedro, sem medo, pula do barco e começa a andar sobre as águas. Mas enquanto os olhos dele estavam postos em Jesus, ele andou sobre as águas. Quando os olhos dele foram postos nas ondas e no vento, ele começou a afundar. Sabe o que acontece muitas vezes com a gente? Que a gente até tem coragem, mas nós desviamos o nosso olhar do alvo. Deixa eu te dizer uma coisa, quer estar seguro nesse tempo de pandemia, quer estar firme com Jesus nesse tempo, os seus olhos têm que estar postos no autor e consumador da nossa fé. Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa esperança. Quantos estão vivendo em temor, mas eu e você não andamos por vista, nós andamos pela fé, e fé no Filho de Deus, que é Jesus Cristo. O nosso alvo é Jesus, é o primeiro alvo da igreja. E qual que é o segundo alvo da igreja? São as almas. Porque com as almas nós glorificamos Jesus, ganhando almas para Jesus, para glorificar o nome dele nessa terra. Jesus nos dá uma ordem muito clara. Em Mateus capítulo 28, antes de ser assunto ao céu, ele diz, olha, Jesus chega aos discípulos e diz, é-me dado todo o poder no céu e na terra. E ele fala, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Veja bem, Jesus promete estar comigo e contigo todos os dias, enquanto estamos fazendo a missão que Ele nos chamou, enquanto estamos cumprindo o alvo que é ganhar almas para Jesus, enquanto estamos cumprindo o alvo que é testemunhar sobre
esse Deus que tem nos salvado. Jesus então nos dá esse alvo. Jesus em primeiro lugar, almas em segundo. Agora, eu não quero interpretar tudo aqui que a Bíblia diz, até porque eu não posso e não consigo. Mas o versículo 36 diz assim: e eles, deixando a multidão. Conforme eu ia lendo essa palavra essa semana, isso tudo foi me chamando a atenção. Porque, irmãos, você pode andar junto com a multidão. Só que para estar com Jesus, você vai ter que deixar a multidão. Ou você escolhe a multidão, ou você escolhe Jesus. Ou você escolhe o que Jesus está dizendo na sua palavra, ou você escolhe o que a multidão está dizendo. E com isso, eu não estou dizendo aqui, não estou pregando desobediência para ninguém. Eu estou dizendo e falando sobre convicção. Qual é a convicção no seu coração? Por que que você veio, deixou a sua casa aqui e veio aqui hoje? Por que que você não deixou a sua casa e não veio aqui hoje? Por convicção. O justo viverá da fé. O justo viverá da fé. Precisamos deixar a multidão, irmãos. A multidão está atormentada, amedrontada, aterrorizada, é tanto blá blá blá. Eles pensam diferente da gente. A mídia fala diferente do que a Bíblia fala. A Bíblia fala que você tem que andar por fé. A mídia fala que não, que você tem que acreditar nisso e naquilo. E cada dia eles mudam o conceito de alguma coisa. Antes você não podia tocar em nada, fazer nada. Essa semana o CDC já avisou que não se pega tocando em coisas. A gente já tinha comprado todo o material para limpar, inclusive essa igreja foi higienizada antes de você entrar nela. Teve um culto e entre os cultos foi higienizada. Mas agora o CDC já falou assim, não, se você tocar onde alguém tocou, você não vai pegar não. Cada dia eles mudam as coisas. E a multidão não tem culpa, porque é isso que acontece. O mundo jaz no maligno. E o maligno ele trabalha com terror desde o início. Lembra de Davi? Davi vai lá entregar uns pães e uns queijos para os seus irmãos. E está lá um gigante lá, um homem de 3,5 metros de altura, louco, forte, treinado para a guerra, gritando lá assim, cadê o homem? Onde está um homem para guerrear comigo? E os homens tinham se amedrontado. E o Davizinho, chegou. E quando o Davizinho chegou lá, o homenzinho que não tinha força, cuidava de ovelha, era um esquecido atrás da malhada, mas ele chega lá e, olha, deixa eu dizer uma coisa para você, quando eles falam contra o Deus de Israel, eu e você deveríamos sentir o que Davi sentiu. Davi sentiu um negócio dentro dele, as tripas torceram, como diz o nordestino. Dentro dele ferveu um negócio e ele falou assim, quem que é esse doido? Quem que é esse incircunciso falando assim do meu Deus? Porque ele tomou para si. Fale de mim, da minha mãe, do meu pai, da minha... Não fale do meu Deus, porque o meu Deus é santo. O meu Deus é santo e Ele merece toda a adoração. Alguém disse para ele, é um gigante. Faz 40 dias. Faz 10 semanas que esse gigante está falando assim. Vou trazer para o nosso contexto aqui. Ah, mas quem é esse gigante diante do meu Deus? A multidão está atormentada e nasce um homem, nasce um guerreiro que confia em Deus. Nasce alguém, aparece alguém, Deus suscita alguém que confia na sua força e no seu poder. Aí as coisas ficam diferentes. Se a igreja se colocasse no seu lugar, como diz que é, se nós como crentes agíssemos como crentes, como dizemos que somos, o mundo não teria lugar para nós. Nós passaríamos como um rolo compressor, ganhando almas para o reino de Deus. O inferno teria que dar lugar para nós, mas nós estamos tímidos.
Esse povo pensa diferente, age diferente, fala diferente. Nós não podemos ser iguais. Deus nos chamou para pensarmos, agirmos, falarmos, andarmos, testemunharmos diferente. Eu e você fomos chamados para nadar contra a maré. Paulo fala aos Romanos no capítulo 12, 2, eu cito muito essa passagem, você já sabe de cor. Não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Às vezes eu fico meio assim, e às vezes eu sou até meio agressivo, né? Porque nós falamos que cremos na Bíblia. É incrível como nós falamos que cremos, mas não agimos de acordo com a nossa crença. É incrível. Irmãos, a Bíblia diz assim, olha, a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Isso que nós estamos pregando e o que nós fazemos é loucura. Mas para nós é poder de Deus. Para nós é poder de Deus. Agora, olha só o versículo do texto que nós estamos estudando. Eles deixaram a multidão e o levaram consigo, levaram Jesus consigo. Irmão, não dê um só passo sem a presença de Jesus. Não entre nesse mar sem a presença de Jesus. Leve Ele consigo. Não deixe Jesus fora do seu barco. Não importa onde você está indo, Jesus tem que estar no seu barco. Jesus tem que estar no seu barco. Sabe por quê? Não existe nada melhor, não existe lugar mais seguro, não existe nenhum lugar que você possa estar, que haja segurança, melhor do que a presença de Jesus. Jesus é o lugar de segurança. Não dê um só passo sem Ele. Não saia daqui hoje sem Ele. Porque nós precisamos da segurança dEle. Olha aqui, no versículo 37, a palavra diz que levantou-se um grande temporal. Temporais eram normais naquele tempo, assim como são normais nos dias de hoje. Temporais são comuns e fazem parte da nossa vida. Mas, às vezes, nós queremos enfrentar os temporais sozinhos. Às vezes nós achamos que vamos conseguir fazer sozinhos, afinal de contas. Às vezes nós somos açoitados pelos temporais da vida. E ainda assim nós achamos que conseguimos. A Bíblia diz que as ondas subiram por cima do barco. E às vezes nós temos a impressão de que as ondas são tão grandes que nós não vamos conseguir. Às vezes nós temos a impressão de que o nosso barco vai afundar. Às vezes nós temos a impressão de que é melhor desistir e deixar as ondas nos levar. É melhor deixar a vida levar, pastor, está tão difícil. As ondas têm sido tão fortes, é melhor deixar levar. É melhor deixar seguir. Às vezes, ficamos sem esperança. Você já se sentiu sem esperança? Você já se sentiu a ponto de desistir? Você já se sentiu como se você estivesse sem rumo? Às vezes eu me sinto assim também. Às vezes nós passamos por momentos tão difíceis que é isso que pode acontecer. A Bíblia diz que as ondas subiam por cima do barco de maneira que já se enchia de água. Presta atenção. Isso é muito sério. Porque durante as tempestades,
principalmente nesse momento de tempestade que nós estamos passando, a impressão que temos é que o mundo está entrando no nosso barco. E a gente podia usar aqui algumas analogias. Será que o mundo já não entrou na sua mente, no seu barquinho aí, e transformou alguns dos seus conceitos? Será que a gente não está vivendo o temor porque nós estamos deixando muita informação que não deveria entrar na nossa mente? Será que não está entrando água no nosso barco? Você sabe por quê? Porque o barco foi feito para pôr na água. Mas se a água entrar dentro do barco, ele afunda. Assim é a vida cristã. Às vezes, nós estamos lidando com tanta coisa na nossa mente que o barco está afundando. O que faz a diferença nessa hora é a companhia. É quem está no seu barco. Todos nós enfrentamos e vamos enfrentar tempestades. Agora, quanta água já entrou no seu barco? O quanto de influência você já sofreu? Quanto do mundo você já permitiu entrar aí, que fez com que você abandonasse a confiança em Deus e colocasse a sua confiança em outras coisas? Colocar a confiança naquilo que estão dizendo, colocar a confiança naquilo que estão falando. Mas e se? Mas e se? As pessoas vão ficando temerosas e com medo e a água vai entrando e o seu barco vai afundando, e você está temeroso e com medo porque você está deixando a água entrar no barco. Mas deixa eu te dar uma boa notícia: se Ele estiver no seu barco, você pode clamar por ajuda. Se Jesus estiver no seu barco, você pode clamar por ajuda. Agora, olha que interessante, a Bíblia diz nesse relato que ele estava na polpa do barco dormindo. Ele estava lá dormindo. Agora a questão é, ele está presente. Jesus está presente. Você deixou Jesus na polpa dormindo, e eu vou te falar uma coisa, a culpa não é de Jesus. Foi você que colocou ele lá, Jesus, ó, tem um lugarzinho bom no meu coração, o Senhor tem o melhor lugar. Eu vou deixar o Senhor aqui dormindo nessa almofada, fica aqui. Enquanto eu vou tocando o barquinho aqui, não se preocupe não, o Senhor deve estar cansado. Não se preocupa não, fica aqui, Jesus. Eu vou tocando a vida aqui. Você não quer envolver Jesus. Você não quer envolver, você acha que esse negócio não tem nada a ver. Afinal de contas, você tem lidado com a situação tão bem até agora, ou não? Afinal de contas, eu sei pilotar o meu barco, eu sei o que eu estou fazendo, eu sou dono da minha vida, eu sei muito bem como dirigir minha vida. E assim nós vamos levando. Eu estou fazendo isso há muito tempo, eu sei fazer isso há muito tempo. Você só não se deu conta que você vem dando errado há muito tempo. Que as coisas estão dando errado há muito tempo. Jesus está aí, está deitado sobre a almofada, mas as coisas estão dando errado há muito tempo. Mas sabe aquela história de você vai levando, mas deixa eu te dizer, agora está que nem aquela expressão chula brasileira, né? A água está batendo na canela. A água está subindo. O seu baldinho de tirar água já não está vencendo mais. Porque você sabe quando você tapa um buraco e surge outro, e você já está com 5 dedos da mão tapando um buraco aqui, 5 dedos tapando 5 buracos aqui, já está com os dedos dos pés, os dedos do outro, e não tem mais o que você fazer, você já colocou a testa em outro, está imobilizado, porque você já não sabe mais como tapar buraco na sua vida. E a água está entrando. A água está entrando. Só tem um jeito. Você precisa clamar um nome. Eu ensino os meus filhos, ensinei desde criança. Vez por outra eu falo com meu filho, filho, quando não der mais, porque todo mundo vai passar por problemas.
Quando não der mais para você, lembre-se que tem um nome, e o nome é Jesus. Clame pelo nome de Jesus. Quando você não tiver solução, quando você não souber o que fazer, quando você não tiver mais saída, quando o seu barco encher de água e você estiver indo a pique, clame o nome de Jesus. Jesus é um nome sobre todo nome. Jesus é um nome mais poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. Clame o nome de Jesus. E eles foram clamar o nome de Jesus. O versículo 38 diz que eles correram lá e despertaram Jesus e disseram: Jesus, mestre, o Senhor não se importa que nós estamos perecendo? Como se Jesus não se importasse. Como se Jesus não estivesse a par do seu problema. Parece que ele está dormindo. Parece. Às vezes nós temos a impressão que ele está dormindo. Às vezes nós temos a impressão que ele nos abandonou. Às vezes nós temos a impressão que ele não se importa mais conosco. Às vezes nós chegamos a pensar que ele não está presente. Talvez você não, mas eu já senti assim. Não por falta de crença, mas porque as ondas elas batem forte algumas vezes. Não porque eu não creio nele, mas porque às vezes nós nos sentimos tão sozinhos nas nossas dificuldades. Você já passou por aquele momento que você não quer incomodar um irmão, uma irmã? Está difícil, mas você não quer incomodar? No caso de Jesus, isso não se aplica. Deixa eu te falar uma coisa, você nunca vai conseguir incomodar Jesus. Você nunca vai conseguir incomodar o nosso Deus. A Bíblia diz que o nosso Deus não dorme, que Ele não se cansa, que Ele não se fadiga, que Ele não cochila, que Ele não dormita. A Bíblia diz que o guarda de Israel não cochila e nem dorme. Ele está acordado o tempo todo. O salmista um dia diz: eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? É no momento de angústia, no momento de maior depressão, de maior necessidade, de maior confusão na sua vida. Você pode elevar os seus olhos para o monte e clamar, e Ele responde: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. E ele fala desse Deus, ele fala: esse Deus não deixará vacilar o seu pé, aquele que te guarda não cochilará, não tosquenejará, eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Ele, o Senhor, é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. Ele é a tua sombra à tua direita, e o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma, Ele guardará a tua entrada, a tua saída, desde agora para sempre. Não tema o que o homem diz, não tema o que a mídia diz, não tema o que a ciência diz, porque se nós estamos guardados debaixo da mão de Deus, nenhum mal nos sucederá. Agora esse negócio é para quem crê. Esse negócio é para quem crê. Porque em momentos de grande tormenta, o nosso socorro vem do Senhor. Quando clamamos por Ele, Ele nos responde. Versículo 39, de onde nós estamos lendo em Marcos 4. Versículo 39, a Bíblia diz assim: Ele repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. Esse é o nosso Deus. A maior segurança que nós podemos ter é a palavra de Deus.
Por isso que nós vivemos e pregamos a palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim, Deus diz na sua palavra, clama a mim, e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ele diz assim, invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. É assim que Deus quer fazer na sua vida. É assim que Deus quer fazer nas nossas vidas. Quando clamamos a Ele de coração, a resposta vem. Às vezes nós colocamos no Facebook, às vezes nós falamos com um amigo, com uma amiga, e quantas vezes nós nos decepcionamos por compartilhar com alguém ou com coisas que não deveríamos. Mas o Senhor está dizendo assim, clama a mim que eu te respondo, e eu te revelo coisas que você não conhece, e essas coisas são firmes. O resultado da ordem de Jesus, o vento se aquietou, e houve grande bonança. Jesus, se você não sabe, é especialista em tempestades. O profeta Naum diz que ele tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Quando está tudo de cabeça para baixo, quando para nós é tempestade, quando para nós é tormenta, para Deus é um caminho. Ele está fazendo o seu caminho, sabe por quê? Porque na tormenta, porque na tempestade o nome dele é glorificado. Quando está tudo normal, a força, a glória, os créditos vêm tudo para a gente, porque a gente conseguiu, a gente vai vivendo aí, eu sei mesmo como fazer esse negócio aí, pastor, eu vou fazendo, vai dando tudo certo, mas quando o negócio vira um turbilhão na nossa vida, que você não sabe nem o próximo passo a ser dado, Deus entra e Ele faz um milagre acontecer na sua vida. Nosso Deus é grande, e Ele sabe aquilo que nós temos passado até aqui. Ele sabe o que nós temos enfrentado até aqui. Hoje, o Senhor quer acalmar a nossa tempestade. Ele quer acalmar tudo aquilo que tem sido um turbilhão dentro de você. E aí, Jesus chama a atenção dos discípulos. E talvez eu termine aqui. Jesus disse assim, por que vocês são tão tímidos? Por que vocês têm tão pouca fé? Irmãos, nós queremos que mais que uma igreja que tenha coragem de se reunir aqui aos domingos, que nós tenhamos um exército de crentes, de homens e mulheres de Deus, que tenham coragem de testemunhar para o mundo lá fora. O mundo está sem destino, o mundo está perdido. Tudo o que está acontecendo é permissão de Deus, mas existe alguém por trás disso. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Nós precisamos nos colocar, nos comportar, nos portar como verdadeiros cristãos. Qual é a nossa diferença do mundo? O que nós temos feito ou sido de diferença nesse mundo? Precisamos crer mais na palavra de Deus. Não só dizer que cremos. Não só dizer, você tem que ler a Bíblia, hein? Mas ficar por isso mesmo. Nós precisamos colocar mais a nossa confiança em Deus. Quem te sustenta e te dá a vida é Deus. Não é o seu trabalho, não é a sua saúde, a sua habilidade. Porque se Deus tirar o ar que você respira agora, acabou tudo para você. E deixa eu te dizer uma coisa, o Deus que criou os mundos, é isso que a palavra de Deus diz. Ele criou o universo, e Paulo vem falando a Timóteo que ele criou os mundos. O Deus que criou os mundos, todos os seres viventes e tudo que neles há, não tem poder sobre um vírus? Será que nós deixamos de crer na soberania de Deus? Pastor, o senhor está falando para eu não me cuidar mais? Não, senhores. Eu não estou dizendo para você tentar Deus. Eu estou dizendo para você se cuide.
Faça o que você quiser fazer. Se quiser colocar uma roupa de astronauta, põe. Se é o que você se sente seguro, amém. Não, ninguém vai te julgar. O que eu quero te dizer é que o salmista diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ele diz no Salmo 46 que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da tribulação. Se o Senhor não guardar a sua vida, se Deus não estender a mão sobre a sua vida e te manter vivo, respirando, com saúde, eu e você não somos ninguém. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Ou nós cremos mais nessa palavra, ou nós cremos mais na promessa. Qual é a promessa de Deus para a sua vida? Lembra de Pedro? Jesus disse assim um dia para Pedro: Pedro, agora você faz o que você quiser. Vai chegar um dia na sua vida, quando você estiver velho, que você vai ser levado. Ele estava falando do tempo que Pedro ia ser preso. Quando você estiver velho, Pedro, você vai ser amarrado e levado de um lado para o outro, e você não vai poder mandar em mais nada. Pedro ouviu aquela palavra. O rei Herodes manda prender Tiago, mata Tiago ao fio da espada, corta a cabeça dele e prende também Pedro. E Pedro ia ser morto no outro dia, segundo a agenda de Herodes. Aí Pedro, que sono que me deu hoje, viu? Tira a capa, estende no chão, está lá acorrentado, pés e mãos em troncos, 16 soldados cuidando dele. Ele solta, tira a capa, tira a sandália, espreguiça, deita. Você ia estar desse jeito no dia antes de morrer? Como que ia estar a sua cabeça no dia antes de morrer? Irmão, você quebra a unha do dedinho do pé, você já não dorme. Acontece qualquer coisinha, tira a sua paz, você fica uma semana sem dormir. Pedro ia morrer ao fio da espada no outro dia. E ele está lá explicando, sabe por que Pedro estava assim? Porque Jesus disse para ele que um dia ele ia ser velho. Ele sabia que ele não ia morrer. Agora, quem é que tem essa segurança? Quem crê na promessa. Qual é a promessa que Deus tem para a sua vida? Eu sei a que Ele tem para a minha. Eu sei que Deus tem uma promessa para mim. Eu não vivo com medo de nada, irmão, porque Paulo disse assim, olha, viver aqui para mim é viver para Deus. E se eu morrer, é estar com Deus. Então está tudo bem. A minha promessa ninguém me tira. Sabe qual é a minha promessa? Que eu fui lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. O dia que Ele me chamar, eu estou pronto para ir. Nada me impede de entrar na presença de Deus e adorá-lo eternamente. Portanto, se eu viver, se eu morrer, não importa, eu estou na presença de Deus. Não cremos na promessa. Nós precisamos ser mais crentes. Nós precisamos ter mais atitude de crente. Irmão, faz favor. Seja crente, não brinque com a palavra de Deus. Seja crente nos mínimos detalhes, porque Jesus vai voltar. Tem um pastor amigo que contraiu um vírus aí e ficou doente. Mas ficou doente. E ele falou, olha, o negócio é tão feio que todo dia à noite eu tinha certeza que eu ia morrer. Mas a certeza de que ele estaria na glória com Deus nunca o deixou abater espiritualmente. Os problemas vão vir para todos nós. A Bíblia diz que o sol nasce sobre o bom e o ruim. Sabe aquela pergunta que a gente faz de vez em quando? Por que esse cara tão ruim está vivo e o tão bom morreu? O sujeito era tão bom e morreu. E essa pessoa que, no nosso entender, devia morrer e não morre, está viva. Talvez seja porque aquele tão bom estava pronto para encontrar com Deus. E o tão ruim ainda precisa de uma oportunidade para se encontrar com Deus. Nós não olhamos isso. Nós estamos julgando como o homem julga. Mas Deus quer que você pense mais como crente.
Quando Jesus fala assim, olha, vocês são tão tímidos, não tendes fé, eu vou dizer a mesma coisa. Nós temos pregado aqui, talvez você tenha ouvido o Evangelho há muito mais tempo do que eu, mas só eu nessa cidade há 10 anos pregando o Evangelho, quase 10 anos. Falta um mês para completar 10 anos. E eu estou para perguntar para alguns crentes, você não tem fé não? Tudo que eu preguei até hoje na Bíblia, para você ensinei, não te fez abrir a visão ainda de que você precisa ter coragem, dar um passo de fé, andar sobre as águas, colocar os olhos em Jesus? Nós estamos precisando sentir o que aqueles discípulos sentiram. Temor de Deus. A Bíblia diz que veio sobre eles um grande temor. A igreja precisa temer mais a Deus. A igreja precisa crer mais em Deus. Nós queremos ver milagres, mas nós não tememos a Deus. Vivemos em pecado. Igreja, prepara-te para encontrares com o Senhor teu Deus. Eu vou falar que nem Isaías falou para o rei Ezequias, se eu não me engano. Põe a tua casa em ordem. Põe a tua casa em ordem. Porque Deus vai começar a separar joio de trigo. É tempo da igreja se posicionar como igreja. É um tempo de decisão. Ou você é ou você não é. E se você não é, eu te convido a ser. Porque se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, ou se você vem vivendo uma vida cristã desmantelada de qualquer jeito, é tempo de nós nos prostrarmos, refazermos um concerto com Deus e vivermos uma vida santa. É difícil dar glória a Deus essa hora. E eles perguntaram, quem é esse? Quem é esse homem que até os ventos e os mares lhe obedecem? Esse homem é Jesus. É o mesmo que foi pregado naquele tempo por Paulo, que diz assim, olha, eu não vim com conhecimento humano, não vim com palavras de sabedoria humana, mas eu vim com demonstração de poder, do Espírito e de poder. É esse homem é Jesus. Jesus Cristo, Ele é Deus, e Ele te ama, e Ele morreu na cruz por você e por mim. E Ele espera que você o tema. Ele está aqui, Ele está no nosso barco e Ele quer transformar a nossa vida. Ele quer transformar a nossa existência. Ele quer nos colocar sim num novo tempo, onde eu e você demonstremos para o mundo que temos confiança em Deus e nada pode nos parar. Deixa eu dizer uma coisa e você precisa ouvir isso. Para alguns de nós, as pessoas vão olhar e dizer assim, esse é louco, aquela é louca. Esses aí não tem muito juízo não. Mas é assim. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Eu prefiro ser louco para Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria do mundo, diz a palavra. Eu prefiro ser louco para Deus do que normal para o mundo. O normal que o mundo quer é você rendido nos pés de Satanás. Deus quer um povo que o adore e que o ame acima de todas as coisas e que obedeça a Ele acima de todas as coisas. Jesus está voltando. Jesus quer colocar a alegria da salvação nos nossos lábios. Jesus quer nos encher de novo com a alegria que só Ele pode dar. Mas Ele nos chama para um compromisso de fé com Ele. Um compromisso verdadeiro com Ele. E só Ele pode nos encher com a paz que excede todo o entendimento. Está difícil? Quem está no seu barco? Pastor, meu balde já não está dando mais para tirar água. O barco está afundando. Deixa o seu balde de lado. Vai até a polpa e chame Jesus. Sabe onde é a polpa do seu barco? É no joelho. É quando você clamar a Ele. Quando você clamar a Ele de coração, deixar a nossa vida de pecados, quando nós nos rendermos a Ele de verdade, Ele vai se levantar e vai repreender o vento e a tempestade da sua vida. E você vai ver que a sua vida será transformada. Que Deus abençoe. Se você ainda não conhece Jesus, não entregou a sua vida por completo a Jesus e quer fazê-lo hoje,
eu te convido não só aqui, mas onde você estiver no mundo assistindo esse vídeo agora, você pode entregar a sua vida a Cristo, entregar a sua vida por completo a Ele, e Ele vai mudar a sua história. Não é uma coisa louca, não é uma coisa de emoção, é aqui mesmo, é o nosso culto racional. Você entende que Jesus é, e pela fé você aceita, e Ele transforma a sua história. Que Deus abençoe a sua vida. Se você quer, pode, ore comigo, repita comigo se você ainda não tem Jesus, e você terá uma vida nova. Pai, eu te louvo nesta manhã. Eu te agradeço, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. Eu reconheço que sou pecador. Eu necessito do Salvador. Eu sei que só existe um caminho, e esse caminho é Jesus. Pai, transforma-me, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida e me dê um novo coração, um coração igual ao teu. Senhor, muito obrigado pela salvação, muito obrigado pelo teu cuidado e pelo teu amor. Em nome de Jesus, amém.